Lista de presença registra o comparecimento de 319 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 394 de 2024. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 394 de 2024, que aprova o texto do Acordo Marco do Mercosul de Reconhecimento Recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia, assinado em Montevidéu, em 6 de julho de 2022. Tendo pareceres, passa-se a discussão. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Para discutir a favor, a deputada Érica Cocai. Acho que eu estou inscrito. É o nome de São Miguel Arcanjo? Eu estou aqui. Tem como saber se eu estou aí? Eu acho que eu estou. Começou aqui do plenário. Discussão da matéria, deputada Érica Cocai. Ele carregou uma importância muito grande de integração do Mercosul, porque ele possibilita que profissionais na esfera dos serviços de agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia possam trabalhar nos outros países, que tenham licenças por seus órgãos profissionais para exercer a profissão para a qual ele tem a sua formação acadêmica nos países do Mercosul. Isso significa um intercâmbio muito intenso do ponto de vista dos serviços em áreas que são tão fundamentais. Nós estamos falando de engenharia, nós estamos falando de arquitetura, agronomia, geologia, agrimensura, ou seja, integrar estes profissionais para que eles possam ter autorização pelos órgãos profissionais de cada um dos países para exercer a sua função, a sua especialidade nestes países, nos diversos países do Mercosul. Então, portanto, isso efetiva a integração. Isso possibilita, inclusive, intercâmbio, trança de saberes, tranças de avaliações profissionais, para que nós possamos também fazer com que os profissionais do país onde este agrônomo ou este geólogo, enfim, este especialista vai atuar, também aprenda com as diversas visões específicas de cada país. Portanto, tudo o que disser respeito ao fortalecimento da atuação do Mercosul para que nós possamos ter um comércio e relações que se aprofundem, eu penso que é absolutamente fundamental para o próprio Brasil. Nós temos uma convicção de que é preciso ter estas relações, que são relações que podem, inclusive, construir vínculos para que nós não tenhamos um nível que alguns querem de subalternização do Brasil a uma única potência. Então, nós temos uma extrema-direita nesta casa que acha que bate continência, como batia continência, ou ainda bate, do ex-presidente da República, hoje em prisão domiciliar, em função de ter atentado contra o Estado Democrático de Direito, para a bandeira estadunidense. Nós queremos fortalecer os laços para que nós possamos, enfim, intercambiar experiências para que nós possamos ter a liberdade de os nossos profissionais exercerem as suas profissões em outros países do Mercosul. Por isso, digo eu que construir o fortalecimento do Brasil e estes laços são fundamentais para a nossa soberania. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Para encaminhar a favor, o deputado Chico Alencar. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 394 de 2024. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal.
Projeto de Decreto Legislativo número 395 de 2024. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 395 de 2024, que aprova o texto do Acordo sobre Comércio Eletrônico do Mercosul, firmado em Montevidéu, em 29 de abril de 2021. Tendo pareceres, passa-se a discussão. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Para discutir a favor, a deputada Érica Cocai. Para discutir a favor, o deputado presidente Arlindo Chinalha. Segundo item da pauta, em apreciação neste momento, vamos à discussão da matéria. Um projeto de lei 394/2024, deputado Arlindo Chinalha vai discutir primeiramente. Vamos acompanhar. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente. Vou falar pela liderança do PL, então. Isso trata-se de um acordo de comércio eletrônico do Mercosul assinado em Montevidéu em abril de 2021. O objetivo desse acordo é estabelecer um marco jurídico regional próprio para transações de comércio econômico eletrônico entre os países do Mercosul, e o objetivo é dar maior previsibilidade e segurança jurídica para a atuação das empresas e criar um ambiente mais seguro e de confiança para os consumidores. Ou seja, são salvaguardados direitos de proteção ao consumidor, a sua privacidade e a proteção de seus dados pessoais. A relevância em si é fácil de perceber. É a busca de estabilidade também pela via, quando os negócios são feitos pela via eletrônica. E o mundo inteiro hoje assiste e, na minha opinião, sofre as consequências da total liberdade que as famosas Big Techs têm a partir de ter acesso a informações pessoais de qualquer cidadão que acesse por qualquer meio eletrônico aquilo que eventualmente é do seu interesse a partir do uso dos apps. Esse é um desafio mundial, e aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, nós estamos discutindo a necessidade de se regulamentar este tipo de possibilidades de trocas, seja de ideias, seja para inclusive se consumir, de maneira que o cidadão e a cidadã estejam protegidos na sua privacidade. Eu não falei de fake news porque, neste caso, a fake news iria custar dinheiro, no caso desse PDL. Aí não passa. Entretanto, a fake news pode destruir reputações, e quando então nós estamos defendendo a regulamentação, eu quero usar esse PDL como um exemplo de que é possível se articular o acordo, inclusive entre os países envolvidos no Mercosul. Portanto, nós pedimos o apoio dos pares para que aprovemos esse acordo internacional. Presidente Arlindo, que tão bem representa o Brasil lá no Parlasul, domina bem esses acordos comerciais, que foram trazidos, deputada Érica, até nós, como prioridade do Ministério da Indústria e Comércio, pelo presidente Alckmin, dentro de um pacote de medidas que irão ajudar o Brasil no comércio exterior, nas exportações. Nós vamos aqui priorizar essa agenda, uma agenda importante, ainda mais nesse momento de instabilidade internacional que estamos vivendo, diante das últimas decisões acerca de tarifas. Eu penso que o correto é o Brasil tentar cada vez mais avançar nas relações com outros países e, de certa forma, fortalecer a nossa economia. Deputada Érica Cocai, para discutir a favor. Presidente, até pela oportunidade, enquanto a deputada Érica chega, esse é o acordo mais ambicioso em comércio eletrônico que o Brasil já assinou. Vossa Excelência tem razão na prioridade dessa casa. Sem nenhuma dúvida, deputado Arlindo, este é o acordo mais ambicioso
em matéria de comércio eletrônico. E ele estabelece normas absolutamente nítidas sobre o funcionamento do comércio eletrônico. Ele tem mecanismo contra os spams. Ele tem, portanto, regras onde você pode fazer com que tenhamos a unidade de procedimentos para o comércio eletrônico em todos estes países no âmbito do Mercosul. Portanto, nós estamos falando de um avanço imenso para que nós possamos ter as condições de igualdade igualdade de padrões para o funcionamento do comércio eletrônico e, ao mesmo tempo, esta integração para que nós tenhamos as regras de um país estendidas para o conjunto dos outros países. Isso, obviamente, vai facilitar as transações comerciais e vai facilitar as transações comerciais por meio eletrônico. E também tem normas que são normas importantes para proteger os dados, para ter o sigilo das pessoas que estão empreendendo ou estabelecendo o comércio eletrônico. É um instrumento muito importante para as pequenas, para as médias empresas aqui no Brasil e em todo o Mercosul. Portanto, é um acordo ambicioso que estabelece regras mais nítidas, regras comuns, para que nós possamos incrementar o comércio eletrônico, inclusive com a aceitação das assinaturas digitais, a aceitação das condições que estão postas e que passam a se estender para o conjunto dos países do Mercosul. Acho que nós precisamos avançar nesta integração, avançar para que nós possamos consolidar um comércio eletrônico dentro destas normas, para que a partir daí você possa atingir mais pessoas. E eu vou reafirmar a importância da proteção contra spams, ao mesmo tempo da proteção dos dados e do sigilo das pessoas que estão efetivando este comércio eletrônico. É um salto importante. Por isso, essa casa cumpre uma missão para poder incrementar todo um desenvolvimento comercial entre os países do Mercosul, no que está posto hoje, que é o comércio eletrônico, que é uma realidade e que precisa ser integrado para que nós não tenhamos qualquer tipo de prejuízo a qualquer país do Mercosul. O nosso voto é sim. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Para encaminhar a favor da deputada Chica Alencar. Para encaminhar a favor da deputada Arlene Chinalha. Presidente, os termos desse acordo, todos acho que já compreenderam a importância em si da proposta. O que é preciso, então, creio, a gente consolidar em nosso país, é que no início do Mercosul havia resistências em todos os países, resistências de segmentos e setores, inclusive em nosso país. E é bom registrar, então, que depois de quase 30 anos de existência do Mercosul, aumentaram as possibilidades de crescimento econômico em todos os países a partir do Brasil e, portanto, o comércio eletrônico é parte importante hoje das transações comerciais, econômicas, culturais em todo o mundo. Mas nós estamos falando aqui do Mercosul, onde nós conseguimos a unidade suficiente para que os países do Mercosul, a saber, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vem tendo uma razoável unidade para se discutir o acordo União Europeia-Mercosul. Esse é um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. E no momento onde os Estados Unidos faz taxas exacerbadas de importação para mais de 40 países, e no caso do Brasil,
misturando mentira, política e o interesse real, concreto, interesse econômico norte-americano. Evidentemente que isso é uma saída a mais para o Mercosul, mas não só, é também para a Europa, visto que quando os Estados Unidos da América faz o que vem fazendo do ponto de vista da taxação, com os países aliados, no caso do Brasil, há mais de 200 anos, evidentemente que houve uma quebra grave da confiança. É por isso, então, que o fortalecimento do Mercosul, também com o comércio eletrônico, é uma maneira de amanhã a gente ampliar esse acordo União Europeia-Mercosul. É claro que algum tipo de acordo já deve existir. Entretanto, como afirmei anteriormente, sendo esse o acordo mais ambicioso que o Brasil fez, nós podemos imaginar que um acordo envolvendo a União Europeia e o Mercosul, pela dimensão populacional, pela dimensão e a força econômica da Europa, mas também dos países do Mercosul, seguramente nós estaremos arrumando alternativas visando melhorar a vida do povo brasileiro e em apreciação nesse momento, um projeto de decreto legislativo de número 30.395/2024. Por favor. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Hugo Mota. Lembrando que esse acordo ele foi firmado no governo Bolsonaro em abril de 2021 e é muito satisfatório porque amplia a liberdade do consumidor e protege cada país de ter a sua própria regulação. O Partido Novo é favorável. Obrigado, presidente Hugo Mota. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 395 de 2024. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei número 3865 de 2025. Discussão em turno único do projeto de lei número 3865 de 2025, que institui no âmbito do território nacional o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado anualmente no dia 29 de setembro. Pendente de pareceres. Para fazer a leitura do parecer da relatora, a deputada Gisela Simona, ao projeto, pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao deputado Bibo Nunes. Grato de início, presidente Hugo Mota. Vamos ao relatório. O projeto de lei número 3.865 de 2025, da senhora deputada Simone Marqueto, institui, no âmbito do território nacional, o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado atualmente no dia 29 de setembro. Esse é o teor da ementa. De acordo com o artigo 1º, fica instituído no calendário oficial do Brasil o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado anualmente no dia 29 de setembro. Pelo artigo 2º, a data, hora instituída, tem por objetivo homenagear São Miguel Arcanjo, reconhecendo sua importância histórica e sua relevância para a fé católica do povo brasileiro. O artigo 3º contém a cláusula de vigência imediata. A proposição foi distribuída para as comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, com apreciação conclusiva nesses colegiados e regime prioritário de tramitação. Foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para apreciação em plenário. É o relatório. Inciso 2º, constitucionalidade e juridicidade. Não vislumbramos qualquer objeção quanto aos pressupostos de constitucionalidade do projeto de lei número 3.865 de 25. A proposição cumpre os requisitos formais e materiais exigidos pela ordem constitucional. No aspecto de constitucionalidade formal, a proposição atende aos preceitos que regem o processo legislativo. Compete à União legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Cidadã de 1988. A iniciativa parlamentar é exercida
pela ilustre deputada Simone Marqueto, encontra amparo no artigo 61 da Carta Magna, não havendo, no caso, vício de iniciativa, pois a matéria não se insere no rol de competências privativas do Presidente da República. No que respeita à constitucionalidade material, não há qualquer desarmonia com as disposições da Lei Maior, no qual o parágrafo 2º do artigo 215 estabelece que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. De acordo com a Lei nº 2345, de 9 de dezembro de 2010, que regula o dispositivo constitucional em questão, a definição do critério de alta significação será dada em cada caso, por meio de consultas e audiências públicas realizadas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Artigo 2º. Pela mesma lei, a proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei, acompanhado de comprovação de realização de consultas e ou audiências públicas a amplos setores da população, conforme estabelecido no artigo 2º desta lei. No entanto, no que se refere ao atendimento do dispositivo na lei número 12.345/2010, cabe ressaltar o entendimento firmado nas recentes questões de ordem número 260 de 25 e 262 de 25, de 5 de maio de 25, de que os requisitos exigidos pela referida lei, especialmente a realização de audiências públicas, artigo 4º, devem ser satisfeitos ao longo da tramitação legislativa bicameral, não necessariamente no momento da apresentação da proposição. Conforme decidido pela presidência desta Casa, a audiência pública como mecanismo essencial de participação popular e de embasamento da discussão parlamentar pode ser realizada durante as fases subsequentes da tramitação. Desse modo, sua ausência neste momento não configura impedimento para a continuidade da tramitação e apreciação desta matéria aqui no plenário. Com relação à juridicidade, o projeto revela-se adequado. O respectivo conteúdo possui generalidade e abstração, mostrando-se harmônico com os princípios gerais do direito. Finalmente, no tocante à técnica legislativa, a proposição amolda-se aos preceitos da Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. O texto é claro, a articulação é lógica e a alteração legislativa é apresentada de forma expressa, indicando precisamente o dispositivo legal a ser modificado em linha com os imperativos de segurança jurídica e da clareza da norma jurídica. Do mérito. O projeto de lei número 3.865 de 2025, da senhora deputada Simone Marqueto, institui, no âmbito do território nacional, o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado anualmente no dia 29 de setembro, com sua inclusão no calendário oficial do Brasil. Pelo artigo 2º, a data ora instituída tem por objetivo homenagear São Miguel Arcanjo, reconhecendo sua importância histórica e sua relevância para a fé católica do povo brasileiro. No mérito cultural, o Dia de São Miguel Arcanjo já é reconhecido pela tradição da Igreja Católica Apostólica Romana em todo o mundo. Portanto, é uma data bastante consolidada. Ao mesmo tempo, a proposição busca, conforme a justificação apresentada pela autora, reconhecer a devoção a São Miguel Arcanjo como parte da tradição e identidade de milhões de brasileiros católicos, sem interferir na separação entre Igreja e Estado. E, inegavelmente, a comemoração desta data
um sentimento amplamente afirmado e tradicional no Brasil, sendo expressão própria da nossa identidade nacional. Por essas razões, somos favoráveis no mérito ao projeto de lei em discussão. Conclusão do voto. Ante o exposto no âmbito da Comissão de Cultura, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.865/2025. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 3.865/2025. Sala de sessões, em agosto de 2025, deputada Gisela Simone, a relatora. No caso, Bibo Nunes aqui, o relator. Grato, digníssimo presidente. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, o deputado Eli Borges. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Para discutir a favor, o deputado Helder Salomão. Para discutir a favor, o deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente Hugo Mota. Somos favoráveis. O Brasil é uma nação onde a maioria é de fé católica, apostólica, romana, e São Miguel Arcanjo é um dos mais importantes arcanjos que nós temos na Igreja Católica, assim como os outros. Mas é importante, nesse momento tão difícil que passamos no Brasil, onde a fé é deixada de lado, onde a espiritualidade e a religião não têm a devida importância que deve ser dada, é muito importante a aprovação desta lei. E eu saliento que quem não tem fé não existe. A fé é fundamental para qualquer ser humano que queira seguir em frente com muita honra, dignidade e respeito aos demais membros da sociedade. Então a importância do respeito à religião, aos seus santos, aos seus arcanjos, querubins e por aí afora, faz com que seja reacendida a fé no povo brasileiro e, acima de tudo, valorizando quem tem fé, que quem tem fé, quem tem a sua religião, tem respeito aos seus irmãos, respeito às instituições, e é muito bom ter fé. Eu respeito quem tem fé, respeito quem respeita anjos, arcanjos, querubins, então o meu voto é sim. Grato, digníssimo presidente. Para discutir a favor, o deputado Sargento Gonçalves. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Para encaminhar a favor, o deputado Chico Alencar. Para encaminhar a favor, o deputado Sargento Gonçalves. Em votação, o projeto de lei número 3865 de 2025. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Digníssimo presidente, eu gostaria o tempo de liderança, quando possível, do PL. Declaro encerrada a ordem do dia. Convido a deputada Érica Cocai para assumir a presidência dos trabalhos e já também convidando o deputado Bibo Nunes para falar pela liderança do PL. Mas antes disso, eu quero registrar que esta presidência tem o orgulho de informar que hoje, dia 28 de agosto, foi lançado o novo portal do orçamento, que unifica o acesso às informações da Lei Orçamentária Anual, a LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e do Plano Plurianual, o PPA, e de todas as matérias orçamentárias em uma só plataforma. O novo portal é o ponto de convergência das informações orçamentárias, antes fragmentadas em 3 portais distintos, um na Câmara, um no Senado e outro no Congresso Nacional. A iniciativa é fruto do trabalho conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que contam com um corpo técnico altamente especializado em orçamento, em processo legislativo e em tecnologia da informação. O novo portal do orçamento representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União
e busca tornar mais simples e acessível tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de cada cidadão brasileiro. Com a palavra, o deputado Bibo Nunes, pela liderança do PL. Presidente Hugo Mota, o senhor pode me dar um minuto? Minuto, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Hugo Mota. É só parabenizar a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado, que estiveram representando o Brasil nos Jogos Policiais no Alabama, nos Estados Unidos, jiu-jitsu, boxe, natação, esportes coletivos. Então, parabéns. Eu que fui atleta olímpico, eu tenho uma enorme satisfação de ter 24 policiais aqui legislativos defendendo o Brasil nos Jogos Mundiais Policiais. São jogos imensos aí, são comparados com a Universiade, com jogos continentais, com muitos participantes. Parabéns a todos que participaram. Obrigado, presidente Érica Cocai. Eu passo então a palavra para comunicado de liderança ao deputado Bibo Nunes. Sua Excelência tem um tempo regimental. Grato, digníssima presidente Érica Cocai, nobres colegas, uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil. Eu vou aqui falar sobre a difícil realidade que nós vivemos no mundo jurídico e político hoje no Brasil. O único poder que nunca teve alguém impeachmentado, alguém perdendo o seu cargo, é o Poder Judiciário. Por quê? Nós já tivemos impeachments de presidente da República, governador do Estado, deputado federal, prefeito, vereador, todos já sofreram impeachment. Eu mesmo já pedi aqui impeachment de 8 ministros do STF, e impeachments muito bem fundamentados. O principal motivo que eu pedi impeachments é por crime de responsabilidade de alguns dos ministros. Por quê? É crime de responsabilidade qualquer ministro do STF participar de vida política partidária. E nós tivemos inúmeros exemplos onde baseei meus pedidos. Por exemplo, o próprio presidente que lá está, senhor Barroso, ele participou ativamente de envolvimento político partidário. Há 2 anos atrás, se não me engano, ou coisa assim, ele participou de um ato político partidário de esquerda, e não poderia ser de direita também, na UNE, aonde ele estava no palco de um movimento partidário, politizado, e ele não se conteve em estar no palco, onde não poderia estar, crime de responsabilidade. Aí não se conteve, veio ao microfone e disse: vencemos o bolsonarismo. É motivo de sobra para dar impeachment. Pego outros exemplos nesse mesmo sentido, como na semana agora, que eu pedi impeachment de Gilmar Mendes, que ele disse: todos sabem que eu participo politicamente de todos os lados, segmentos, há muito tempo. Juiz, desembargador, ministro, não pode participar de vida política partidária. É crime de responsabilidade. Portanto, passível de punição imediata, perdendo seu cargo. Que justiça temos no Brasil? E aí, o importante, quem pode punir ministros do STF? É o Senado. Quem pode punir é o Senado. Mas se quer nadar entre tubarões, não pode estar sangrando. O que acontece é que, infelizmente, um grande número de senadores não podem nadar entre os tubarões porque eles estão sangrando. Tem culpa no cartório, tem problema de corrupção. É difícil. Então, enquanto nós tivermos um Senado como esse que temos aí, onde o próprio presidente atual, o presidente Alcolumbre, disse, em bom tom, voz alta, mesmo que tenha 81 assinaturas pedindo impeachment, eu não pauto impeachment de ministro algum.
81 assinaturas, inclusive é dele. Que tipo de presidente é esse? Qual é a seriedade do cargo? Não respeita total maioria, inclusive a assinatura dele. No Rio Grande do Sul, chama este capacho. Aquele que está ali para ser pisado, que tem culpa no cartório, que tem medo. Sinto muito, nada pessoal, mas não pode ocupar o cargo de presidência do Senado ou da Câmara quem diz publicamente que jamais, por mais que tenha maioria pedindo, queremos impeachment, e ele não pauta, é muito rabo preso. A conclusão que se chega, não estou afirmando, mas quem se recusa a aceitar a assinatura de todos, inclusive ele, se nega a pautar, me dá direito a pensar o quê? Aí eu penso, esse presidente do Senado, esse tem que sofrer impeachment. E aí, como é que vamos fazer o impeachment? Como se tira, como se caça um presidente do Senado? Que no caso, que nada pessoal com o Alcolumbre, nada pessoal, mas a atitude dele requer a sua saída. Fazer o quê? Vai o pedido para a CCJ. Queremos, eu, um senador, peço o impeachment do presidente pelas atitudes dele. O que acontece? Na CCJ, a esquerda, o governo, tem a maioria. Não vai andar. Não vai andar. Outra possibilidade, mandar para o STF. Pedir para o STF. Imagina, se o STF vai querer que puna o impeachment do presidente do Senado, que diz que mesmo com 81 assinaturas, iria pautar o impeachment de qualquer ministro. Que mundo vivemos? Digo isto para que na próxima eleição, você, eleitor, olhe muito bem o perfil de cada senador, deputados também, evidente, mas o senador é vital para punir o STF, porque até hoje não tivemos um impeachment, nenhum, e tem motivo de sobra. Como eu digo, quando for escolher o seu voto, simplesmente olhe antes. Quem quer nadar entre tubarões não pode estar sangrando. E senadores sangrando são devorados facilmente. Por isso, medo. Estou sangrando, fico no meu cantinho, não posso me manifestar. Isso não é compatível com um parlamentar que tenha seriedade, que tenha obrigação e respeito com a população brasileira. É motivo de extrema potência 13 na vergonha. Lamentável. Mas eu, como parlamentar, eu nado entre tubarões. Eu nado entre tubarões. Porque eu não estou sangrando. Eu não tenho rabo preso. Não tenho corrupção na minha vida. Não tenho nada a me questionar. E você, que está me ouvindo quando votar, não vote em quem está sangrando, que jamais vai nadar entre os tubarões. E nós temos que acabar com tubarões antidemocráticos, tubarões despóticos, tubarões que contribuem para a distopia nesse nosso Brasil, que hoje pessoas sérias sentem vergonha de serem sérias. Que momento vivemos? Eu sou um democrata. Respeito à esquerda, ao centro, qualquer parlamentar. Mas, acima de tudo, eu respeito o Brasil. Umbigoides, parlamentares só olham o seu umbigo? Só olham a sua árvore? Não olham para a floresta? Esse tipo de parlamentar tem que ser banido. Parlamentar, se vem para esta casa, Congresso num todo, venha para ser útil à população brasileira. Acabou. Não tem mais espaço para umbigoides. Não tem mais espaço para quem vem a Brasília para se locupletar. Tenho lá minhas vantagens, tenho meu salário. Não! Parlamentar não pode ter vantagem nenhuma. Ser tratado como cidadão.
Eu propus na legislatura passada para que vale a alimentação, por exemplo, que o parlamentar pode gastar o que quiser com alimentação. Eu digo, para a mesa, o parlamentar, o gasto de alimentação tem que ser igual ao do funcionário. Ou alguém come mais ou não pode sobreviver com o que ganha o funcionário da casa. Isso é simplesmente justiça. São seres humanos. Todos têm condições de viver com a mesma cota de alimentação. Então tem muito erro nesse Brasil que nós temos que corrigir. E só vamos corrigir esses erros quando tivermos parlamentares que não estejam sangrando. Porque quem está sangrando não pode nadar entre tubarões. E hoje os tubarões estão aí. Não existe mais respeito. Olha o que é o STF, que todos respeitavam. Era o poder mais respeitado. Pesquisa da Quest, poder menos respeitado hoje é o Judiciário. Digníssima presidente, fica aqui o meu protesto, um protesto de quem ama o Brasil. Tomando os breves comunicados, eu passo, ou iniciando os breves comunicados, eu passo a palavra ao deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, e passo a presidência para o deputado Bibo Nunes. Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho nesta manhã tratar de um assunto que efetivamente nos entristece e que eu não gostaria de estar aqui para tratar. Trata-se de um fato ocorrido ontem no meu estado, no estado do Piauí, na cidade de Teresina, onde foram assassinados o vereador de Parnaíba, da minha terra, o vereador Ticiano Ribeiro Cruz, um jovem advogado de apenas 41 anos, cheio de vida, cheio de desafios, com o desejo de contribuir para com a sua cidade, para com o seu estado, para com o Brasil, cheio de esperança, de sonhos, e esse jovem de 41 anos teve sua vida ceifada. Também, na mesma ocorrência, perdeu a vida a Guarda Municipal, o comandante da Guarda Civil de Parnaíba, Penélope Miranda Brito. Fato lamentável que nós temos que refletir. É mais um feminicídio, é mais um ato de violência contra a mulher. Um ato de covardia, por duas razões. Primeiro, covardia porque os dois foram assassinados com tiros pelas costas, sem nenhuma possibilidade de se defenderem. Segundo, porque é uma violência contra a mulher. A violência contra a mulher que está tão presente nos lares, nas residências e tão presente nos noticiários pela imprensa em razão de constantes violências sofridas pelas mulheres, muitas vezes por seus parceiros, por seus esposos, por seus namorados. E aqui nós vemos que essa mulher, Penélope Miranda de Brito, perde sua vida de forma covarde, num crime baseado no ódio. E isso entristece a toda a Parnaíba, que perde a comandante da Guarda Civil Municipal e perde também o seu vereador, o vereador Ticiano Ribeiro Cruz. Então, minhas palavras são de buscar em Deus um conforto para os familiares. Conheço o seu padrasto, o vereador Ticiano, conheço a mãe do vereador Ticiano. Uma palavra de conforto à família do Ticiano, uma palavra de conforto, que Deus possa confortar também a família da Penélope. Mas também uma palavra de solidariedade a todo o povo parnaibano e a todo o povo piauiense. Foi um fato que comoveu não só a cidade, o Piauí, e há poucos minutos eu falava com o presidente Hugo Mota,
ele também disse que tomou conhecimento do fato e lamentava muito. Quero externar aqui a minha palavra de solidariedade, fraternidade, condolências a todos os amigos de Penélope e de Ciano. Quero também, como fiz ontem, quando fiz uma ligação para o vereador Daniel Jacques, presidente da Câmara Municipal de Parnaíba, externar solidariedade aos vereadores de Parnaíba, vereadores e vereadoras daquela cidade, que nesta legislatura já perdem o segundo colega vereador. Primeiro, nós lamentamos o falecimento do nosso querido vereador Brunão. E agora o trágico falecimento do nosso querido vereador, esse jovem vereador Ticiano. E as minhas palavras também ao presidente da Câmara, Daniel Jacques, com quem pude falar ontem, como também falei com todos os vereadores, naquela oportunidade da sessão da Câmara Municipal, que o presidente me deu a oportunidade de falar a todos pelo sistema de som daquela casa, me solidarizando com todos. Dessa forma, aqui, meu grito em defesa das mulheres brasileiras e que a gente possa cada vez mais estar estabelecendo e fortalecendo as políticas públicas para que a gente busque extirpar da nossa sociedade esses crimes de violência contra a mulher, violência doméstica, que nós convivemos com eles a cada dia. E minha palavra de solidariedade a todo o povo da Parnaíba pelo falecimento do vereador Ticiano Ribeiro Cruz e da comandante da Guarda Civil Municipal, Penélope Miranda. Quero aqui ressaltar o trabalho eficiente da Polícia Civil e da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, que ontem conseguiram prender o assassino de Ticiano e Penélope. Mas quero também ressaltar que nós desejamos que o Ministério Público e que a Justiça possam fazer a justiça e efetivamente condenar esse assassino pelo crime covarde que ele cometeu ontem, tirando a vida de 2 jovens que estavam contribuindo com a nossa cidade, contribuindo com o nosso estado, contribuindo com o Brasil. Um como vereador da cidade e outra como comandante da Guarda Municipal. Presidente, uma honra estar presidindo a Câmara dos Deputados nesta sessão e confesso que gostaria de pautar aqui a anistia, mas regimentalmente não tem como, mas a vontade é grande de pautar a anistia. Obrigado, Farur, bota assim. Sim, mas é uma vontade, né, pautar a anistia. Mas vamos então seguir com os breves comunicados. Está aí, Chico Alencar também aprovaria com certeza. Vamos à deputada Érica, pois não tenha bondade, deputada Érica Cocai, usando o seu tempo nos breves comunicados. Aprendendo a falar. Presidente, aqueles têm um afã nesta casa em defesa da impunidade, que é inadmissível. É inadmissível que nós tenhamos aqui a impunidade para quem cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas essa lógica de consolidar a impunidade, ela vai se expressar também na tentativa de votar uma PEC, que é a PEC do retrocesso, a PEC da blindagem. É inadmissível que nós tenhamos aqui as medidas que querem impor a este país. Se for aprovada a prisão, mesmo que em flagrante, de crime inafiançável, só teria efetividade se tivesse o aval de 2/3 do STF para efetivar a prisão. As medidas cautelares, qualquer medida judicial diversa da prisão, tornozeleira, bloqueio de bens, quebra de sigilo, busca em gabinetes, dependeria de comunicação imediata à casa, que iria deliberar em votação secreta.
As medidas cautelares fundamentais para estabelecer um processo de investigação teriam que passar por um crivo político em votação secreta nesta casa. Isto é um verdadeiro absurdo contra o povo brasileiro. Isso é um verdadeiro absurdo, porque aqui crimes como corrupção e tantos outros crimes, se cometidos por parlamentares, poderiam estar cobertos com o manto da própria impunidade. Aí falam, não, nós queremos aqui dar uma resposta à chantagem do Poder Judiciário. Não, vocês querem calar o Poder Judiciário, querem criar uma casta de parlamentares. Vejam que estas medidas valeriam inclusive para crimes pregressos. A um criminoso bastaria se eleger deputado ou deputada e a partir daí ele estaria sem responder pelos seus próprios crimes. Isso é inadmissível, deputado Chico Alencar. Para além disso, as prisões preventivas de tempos em tempos, de 90 em 90 dias, elas poderiam ser revistas. Nós temos prisões preventivas que são fundamentais para que se faça um processo robusto de investigação e que, em grande medida, pode ser um processo de longo prazo, seria interrompido pela possibilidade da prisão preventiva ser transformada nula por esta casa se envolver parlamentares. Dizem, não, nós queremos a independência dos poderes. Não, o que se quer com essa PEC da blindagem é impedir que parlamentares respondam pelos seus próprios crimes. Mas também não é só isso. Você tem uma série de medidas que estão postas, que estabelecem que decisões técnicas do Poder Judiciário passam a sofrer um crivo político. Isso é rompimento da independência dos poderes. É você cessear a capacidade do Poder Judiciário de investigar criminosos. É inadmissível que nós estejamos aqui fazendo esta discussão. Basta o parlamentar ser eleito, basta a pessoa ser eleita para congelar todos a apuração sobre os seus crimes. E vejam, se você tem uma sustação do processo de investigação, isso vale para outros mandatos também. Se você for reeleito, você nunca vai responder pelos seus crimes. É inadmissível que nós tenhamos esse assinte contra o Estado Democrático de Direito, que nós tenhamos a impunidade sendo apregoada. Falam em chantagem, chantagistas são eles os que defendem esta PEC da blindagem. Chantagistas são os que tomaram de assalto este poder legislativo para impor a pauta da impunidade de proteção a criminosos. Isso é chantagem. Chantagistas são os que estão articulando com os Estados Unidos a imposição de um tarifaço no Brasil para que haja anistia de criminosos. A sociedade não suporta mais isso. A sociedade não suporta a construção de castas. A sociedade não suporta que o parlamento faça leis para se autoproteger de investigações, para que possam ter liberdade para cometer crimes com a segurança da impunidade. Aqui se fala, nós fomos eleitos pelo povo. Nós não fomos eleitos e eleitas pelo povo para poder nos proteger de qualquer investigação ou para termos liberdade sem qualquer tipo de punição ou de investigação para cometer crimes. Isso é estelionato eleitoral. Aqueles que dizem, fui eleito pelo povo e posso aqui estar estabelecendo uma proposta de emenda constitucional que me assegura que não serei punido pelos crimes que porventura venha a cometer. Estelionato eleitoral. A população não aceita esse tipo de proposição. Sabe quais são as prioridades da população? É votar a anistia para quem paga imposto de renda e que ganha até R$5.000. É a única anistia que a população aceita. Aqui eu vi uma parlamentar dizendo que precisa ter menos de 2 neurônios para acreditar
que houve uma tentativa de golpe neste país. Está desnuda a tentativa de golpe, desnuda, inclusive o envolvimento do ex-presidente da República derrotado pelo povo brasileiro nas últimas eleições. E, aliás, as pesquisas indicam que a maioria da população brasileira acha sim que houve uma tentativa de golpe e acha que é justa a prisão domiciliar de quem, ao que tudo indica, articulou todos estes golpes de forma absolutamente inadmissível no processo democrático. Por isso, votar contra ou impedir que esta casa se dedique a apreciar a PEC da blindagem, a PEC do retrocesso da apuração de ilícitos, a impedir é defender a democracia, é defender este poder legislativo, que não pode ser associado a um conluio que busca se autoproteger e se tornar imune a qualquer tipo de investigação a partir dos crimes que comete. Por isso, nós não suportamos mais nenhum tipo de conluio com a impunidade, nenhum tipo de conluio com a corrupção, nenhum tipo de conluio com o mal feito. Por isso, é não a PEC da blindagem, para que nós possamos trazer para esta casa o que realmente importa para o povo brasileiro. O que importa para o povo brasileiro é justiça tributária. O que importa para o povo brasileiro é justiça social. O que importa para o povo brasileiro é justiça ambiental. Grato, digníssima deputada Érica Cocai. Seguindo os breves comunicados, cedemos agora o tempo de líder da oposição ao nobre deputado Sargento Farur. Encerrada a ordem do dia, tivemos aqui a apreciação de 3 projetos que foram aprovados. Estamos agora nas comunicações parlamentares. Obrigado, senhor presidente, deputado federal Bibo Nunes. Olha, a questão a deputada que me antecedeu falou em golpe, tentativa de golpe, são questões, né, de opinião. Eu, particularmente, não vejo no Brasil que tenha acontecido uma tentativa de golpe. Eu acho que golpe sem as Forças Armadas, sem armas, sem mortos, que golpe seria esse? Pessoas que, descontentes, até aí, de forma legítima, porque você estar descontente com a eleição de um ex-condenado ou um descondenado, um criminoso, né, que teve seus processos anulados, então, as pessoas com as quais eu conversei demonstravam uma preocupação desse ex-criminoso Lula da Silva subir a rampa e assumir a presidência da República. Isso é uma preocupação normal, uma preocupação legal de qualquer cidadão brasileiro que tenha vergonha na cara. Agora, a partir do momento que alguns extrapolaram, quebraram vidraças, destruíram obras de arte, isso aí a gente conhece como baderna, como danos, e nada mais do que isso. Uma jovem senhora com um batom pichar uma estátua, a estátua da Justiça, que por sinal é uma estátua horrorosa, uma estátua, né, horrível que tem ali na frente do STF, e dizer que essa mulher tentou dar um golpe de Estado, abolição violenta do Estado, golpe armado, uma mulher com batom. Quem é capaz de pensar, né, de conseguir imaginar o que aquela mulher pensava? Vou escrever aqui, perdeu o mané, porque um ministro do STF falou isso para brasileiros, estando lá nos Estados Unidos, né, passeando, falou, perdeu o mané, usou essa frase aí, atacando, né, brasileiros, e a
essa jovem senhora escreveu com o batom ali na estátua. Aí as pessoas falam, não, isso não foi só porque ela escreveu com batom, é porque ela tentou dar um golpe. Que poder tinha aquela mulher, deputado Bibo Nunes? Que poder tinha aquela senhora e muitas outras ali de tirar o presidente eleito, o presidente que já tinha tomado posse, porque nós estamos falando do 8 de janeiro, que poder que tinha essa mulher de cometer o crime de abolição violenta do Estado, tentativa de golpe armado com um batom. Então são coisas que nós não conseguimos entender e nós precisamos refutar. Pessoas que estão presas, pessoas condenadas a 10, 14, 17 anos de cadeia, sem ter cometido crimes graves, enquanto que ladrões que roubaram os aposentados, roubaram pensionistas do INSS, estão tranquilamente gastando o dinheiro. Porque cadê esse dinheiro? Eu perguntei para um delegado federal que está investigando esses casos, cadê esse dinheiro? Nós estamos falando de bilhões, podem ser 6 bilhões, pode chegar a 90 bilhões. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro está circulando. Jet ski, lanchas, viagens, ostentando relógios de 200 mil, veículos de 1 milhão, 2 milhões. Aí eu pergunto, cadê o STF? Cadê o Judiciário? Cadê as buscas e apreensões, as prisões desses criminosos? Mas a Débora, com um batom, presa, 14 anos, ela é criminosa. Ela tem que ser tirada de circulação, porque ela causa um risco gigantesco para o Brasil, para o povo brasileiro, para a sociedade. Agora, os ladrões do INSS, esses não causam risco nenhum, esses estão tranquilos. Por isso que eu falo, deputado Bibo Nunes, eu sou do Paraná. No Paraná nós tivemos um juiz federal, hoje senador Sérgio Moro, e nós temos também a juíza federal Gabriela Hart. Aquela não é de se matar com a unha, aquela é fera. E temos também, no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Todos esses sofreram pressões do sistema. A Gabriela está respondendo, juíza federal Gabriela Hart, respondendo procedimentos no Paraná. O juiz federal Marcelo Bretas foi afastado, perdeu seu cargo de juiz e querem tirar até a OAB dele, para ele nem advogar. Quer dizer, eles querem jogar o cara na sarjeta. Por quê? Porque eles prenderam grandes criminosos, porque eles usaram a lei da forma mais rígida para prender corruptos, criminosos corruptos, grandes empresários e políticos. Agora, o senhor Alexandre de Moraes, que abusa das suas prerrogativas, das suas funções, comete crimes, como já foram denunciados muitas vezes nessa tribuna e nas ruas aqui de Brasília e de todo o Brasil, continua com seu cargo de ministro do STF. Sérgio Moro, hoje senador, graças a Deus o povo do Paraná o elegeu senador, para estar aqui cumprindo uma agenda anticorrupção, e eu tenho fé em Deus que, mais cedo ou mais tarde, a juíza federal Gabriela Hart e o juiz federal Marcelo Bretas também vão vencer esses obstáculos, porque defenderam o povo brasileiro. Por que eu estou citando essas autoridades, senhores deputados? Porque se essas autoridades, Gabriela Hart, Sérgio Moro e Marcelo Bretas, estivessem à frente das investigações do roubo do INSS, nós teríamos no mínimo 30 presos, nós teríamos no mínimo 5, 6 bilhões recuperados, sequestrados da mão desses criminosos e estariam à disposição dos velhinhos. Agora não, Lula da Silva está devolvendo dinheiro, mas está devolvendo dinheiro com o seu dinheiro, com o meu dinheiro,
com o dinheiro das pessoas que estão aqui no plenário, não com o dinheiro dos ladrões do INSS. Esses não, esses estão tranquilão, andando de Porsche, de Ferrari, de jet ski, tranquilamente com o dinheiro que foi roubado dos velhinhos. Eu quero ver, eu confio em Alfredo Gaspar e eu tenho certeza que a CPMI vai chegar aonde a justiça brasileira, o STF, se omitiu e aonde a Polícia Federal parece que não quer enxergar. Polícia Federal aparelhada pelo PT não quer enxergar. Tenho o maior respeito pela instituição e, como disse Gilvanda Federal, a grande maioria dos policiais federais do Brasil estão envergonhados pelo caminho que a honrosa Polícia Federal está tomando, aparelhada pelo governo Lula e por Alexandre de Moraes. Vocês precisam parar de perseguir a família Bolsonaro, vocês precisam ir para cima de grandes traficantes, chefes de facções criminosas e de ladrões do INSS. Eu tenho certeza que quando Frei Chico foi intimado, eu quero estar lá na CPMI olhando para a carona gorda dele, para ver o que ele tem a falar. Irmão do Lula, DNA do crime, Sargento Faur, força e honra! Grato, digníssimo deputado Sargento Faur. Seguindo os breves comunicados, chamo o nobre deputado Chico Alencar e antes cedo a palavra ao nobre deputado Cabo Gilberto. Por gentileza. O povo brasileiro está sendo literalmente enganado, senhor presidente, através de uma cortina de fumaça. Nenhum dos ministérios do governo Lula funciona, a não ser o do senhor Tachad, aumentando os impostos todos os meses praticamente para o povo brasileiro pagar essa conta. Um caos na saúde, na infraestrutura, na segurança pública, ninguém nem se fala, com 26% da população vivendo sobre o domínio do tráfico, sobre o domínio das organizações criminosas, facções criminosas do nosso Brasil. Daí, senhor presidente, o que acontece? Eles fazem uma cortina de fumaça para que os parlamentares fiquem debatendo, o deputado Chico, o deputado Bibo, outros assuntos que não sejam do interesse da sociedade. Vejam só que gravidade mais esse assunto aqui, senhor presidente. O gabinete legal do ministro da Suprema Corte, que foi usado para perseguir adversários políticos. Ninguém vê ninguém da esquerda lá, que hoje a esquerda, infelizmente, a grande maioria, bate palma para a ditadura da toga. Vamos ferrar com essa mulher. Vamos ferrar com essa mulher. Isso é de uma gravidade, senhor presidente. Em uma democracia, esse ministro era para ter sido afastado. É prova, senhor presidente, é prova concreta da perseguição à deputada Carla Zambelli. Por isso que nós afirmamos aqui que a esquerda, grande parte dela, não estou generalizando, é seletiva, são seletivos. Imagine se essa mulher aqui fosse de esquerda e fosse a mais votada das eleições de 22, como ela seria tratada, deputado Chico, deputado Faur? Uma vergonha o que observamos a democracia brasileira, tão fragilizada, tão atacada pelos ministros da Suprema Corte, não todos, obviamente. Eu pergunto, isso aqui é legal? População brasileira, isso aqui é legal? Vamos ferrar com essa mulher. Gabinete paralelo, ilegal, arapongagem do ministro da Suprema Corte, que utiliza a sua caneta pesadíssima para perseguir opositores políticos. E eu faço um desafio aqui. Quem é apoiador de Lula está sendo investigado pela Suprema Corte nos últimos 3 anos. Se tiver um, eu renuncio ao meu mandato, presidente. Obrigado. Grato, digníssimo deputado Cabo Gilberto. Vamos, então, ouvir agora o nobre deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente Bibo Nunes, colegas Cabo Gilberto, Sargento Faur, Zé Medeiros, parece. Somos pouquíssimos presencialmente aqui nessa quinta-feira, exatamente ao meio-dia, mas há quem nos acompanhe e colegas que estão online. Poucos, provavelmente. Ainda assim, a tribuna do Parlamento, a qual acessamos pelo voto popular, é bastante importante, tanto pelo que falamos, quanto pelo que ouvimos, pelo que encaminhamos.
Eu aprendi na vida que ética é a estética de dentro e que a gente deve fazer na vida pública, quem nela está, o procedimento que tem na vida privada. As coisas estão imbricadas. Por isso, quando vêm esses vazamentos com denúncia disso, daquilo e relações até pessoais muito agressivas e violentas, elas revelam um pouco o tipo de postura que se tem na vida, naquilo que aparece e que às vezes as pessoas públicas escondem. O deputado Sóstenes tem repetidamente dito aqui na tribuna que ministros do STF chantageiam deputados, e isso justificaria o projeto, cujo inteiro teor eu nem conheço, das chamadas prerrogativas ou da blindagem. Eu quero ler, item a item. O deputado Lafayette, relator, falou que ia nos mostrar a tempo esse projeto. Não aconteceu, parece que houve um dissenso muito grande entre os líderes e o projeto não veio à baila. Mas, quando se diz que o ministro do Supremo chantageia parlamentar, é muito importante dizer que ministros são esses. Eu já conversei pessoalmente com o deputado Sóstenes e falou, não, mas se falar que deputado foi chantageado, fica pior ainda para ele. Eu não estou nem pedindo isso, que o deputado que se sentiu ou foi chantageado revele isso. Devia. Nós temos, pelo menos, essa imunidade, essa prerrogativa. Mas dizer que ministro está fazendo isso, sob pena de ser palavras ao vento, talvez até uma injúria não personalizada, uma calúnia, uma difamação, sem o foco do indigitado que teria feito essa prática abominável e inaceitável, fica no vazio. Temos que cobrar isso também. Por outro lado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que exerce o seu mandato com toda a remuneração, com sua equipe do exterior, um mandato remoto, ele tem reiteradas vezes dito que, se tiver a anistia, é um projeto de lei que essa casa ainda não aprovou, ele vai conseguir reduzir o tarifaço de Trump. Ora, isso é também uma chantagem, isso é um atentado à soberania nacional. É bom lembrar que Sua Excelência está indiciado agora num processo, e isso pode representar, inclusive, prisão preventiva ou medidas cautelares, ainda que Sua Excelência esteja residindo no... Presidente, só para checar, chegou aí o meu tempo de líder do PSOL? Não? Já foi enviado, né? Até o momento não chegou, nobre deputado. Tá bom, então mais 30 segundos. Chegou. Acaba de chegar. Então coloco mais 3 minutinhos. Mais 3 minutos, tempo de líder ao nobre deputado Chico Alencar. Obrigado, deputado Bibo. Vamos revezando, Chico. Então, eu entendo que nós precisamos aqui no Parlamento discutir a pauta, enfrentar toda e qualquer questão e expor as nossas visões de cada projeto. E onde nós virmos, como vemos, uma espécie de habeas corpus preventivo, a gente tem que combater, não pode aceitar, mas avançar, sobretudo, para a pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a redução do imposto de renda para quem ganha até R$7.000, e é um projeto só, a taxação dos rendimentos até hoje não tributados, juros, dividendos de quem ganha mais de R$600.000 por mês, os mais ricos. Faz parte do projeto. Eu tenho ouvido notícias, a Rádio Corredor aqui é muito ativa, de que uma parte desse plenário quereria votar só a isenção de imposto de renda para R$5.000, a redução para R$7.000, mas depois livrar os mais ricos de algo que nunca pagaram. Não se trata do imposto de renda que eles pagam, aqueles 27,5%, que, aliás, merece uma revisão dessa tabela. Você acaba equivalendo uma professora que ganhe 8, 10 mil de universidade com alguém que ganha 50, 60 mil por mês. Está errado. Mas o projeto não enfrenta
essas novas faixas do imposto de renda, mas sim grava aqueles que não são tributados, os muito ricos. Não pode separar essa compensação da isenção para quem ganha até 5 mil. E andou-se cogitando isso. Espero que isso não prospere, e muito menos que prospere essa ideia da barganha. Votamos a PEC das prerrogativas ou do foro, da blindagem, disso, daquilo, e em troca vamos apreciar a matéria da isenção do imposto de renda. Não pode, essa barganha não cabe num procedimento ético, transparente do parlamento brasileiro. Por isso estamos nos empenhando para isso. Vamos ter aí a Semana da Pátria, um julgamento muito importante na história do Brasil, do núcleo crucial do golpismo. Não foi um golpe de Estado, foi uma tentativa. Entendo que todas as medidas para fazer cumprir a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro estão sendo executadas de bom tamanho. Qualquer coisa de polícia dentro de casa, a meu juízo, é uma demasia que não cabe. Tenho informações de que o Procurador-Geral da República não vai acolher essa demanda, que revelaria, inclusive, uma grande fragilidade dos nossos serviços de controle e segurança. E que o julgamento vai transcorrer com pleno direito de defesa, vai ter a possibilidade até de pedir de vistas, de embargos infringentes, devido processo legal. Isso é uma boa maneira de se comemorar a Semana da Pátria. E no dia 7, um domingo, em muitas cidades do Brasil, vão ocorrer os tradicionais gritos dos excluídos, em que movimentos da sociedade civil se mobilizam, se organizam e vão às ruas para reiterar que um país independente é aquele que garante direitos para a sua população, dignidade, vida decente, igualdade, fraternidade, liberdade, democracia plena e permanente. Vamos celebrar nossa independência, inclusive defendendo aquilo que está no início da nossa Constituição: soberania nacional, independência nacional. Donald Trump não foi eleito presidente do Brasil nem imperador do mundo para impor a sua vontade, que está merecendo rejeição, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos, inclusive com a demissão absolutamente arbitrária de uma dirigente lá do FED, do Banco Central. Isso fede, com trocadilho sim, a autoritarismo, a vontade soberana que não respeita as próprias leis. Nos Estados Unidos, inclusive, isso não costuma dar bons frutos, ter longa duração. Vamos em frente. Obrigado, presidente Bibo. Só um minuto, presidente. Grato, digníssimo parlamentar Chico Alencar. Nós damos sequência à ordem do dia, chamando o deputado Zé Medeiros, do Mato Grosso, e antes da sua fala, concedemos o tempo ao deputado Cabo Gilberto. Presidente, mais uma vez o Congresso Nacional está sendo atacado pelo governo através da sua máquina de fake news, que paga a grande imprensa brasileira para dizer que nós queremos blindar corruptos, para dizer que nós queremos fazer uma PEC para evitar que parlamentares sejam presos. Isso é mentira, presidente. Isso é mentira. O parlamentar pode ser preso sim, está lá na Constituição, artigo 53, parágrafo 2º. Ontem eu debati com a deputada Tabata do Amaral do Estado de São Paulo, que ela faltou com a verdade publicamente, por isso que eu faço esse desafio, presidente. Eu disse, se não já é permitido isso na Constituição, eu renuncio meu mandato, para a população ver que a gente está falando sério, e não está de brincadeira, presidente Bibo. O que estamos querendo propor, e eu defendo, e votarei favorável, deputado Medeiros, é as prerrogativas parlamentares para que os deputados e senadores eleitos democraticamente pelo voto popular, que o Congresso Nacional representa a totalidade dos mais de 200 milhões de brasileiros, possam ir naquela tribuna, ir nas redes sociais, ir uma entrevista e defender o seu eleitor, defender o voto popular. Não da forma que é hoje, deputado Chico. Os parlamentares são sim chantageados pelo ministro do STF. São chantageados por vários ministros, não todos, vários chantageiam. Inclusive o presidente da Câmara pode ser chantageado, o presidente do Senado pode estar sendo chantageado, os líderes partidários podem estar sendo chantageados. E eu vou provar o senhor por quê, deputado Chico. A Vossa Excelência, que eu tenho o maior respeito, tem idade de ser meu pai.
O senhor lembra do ex-deputado Kassab, ou ex-prefeito Kassab, que é presidente do PSD? O processo dele estava na primeira instância. Quando ele falou que iria apoiar a anistia, para onde o processo dele foi? Me responda. Obrigado, senhor presidente. Grato, digníssimo deputado Cabo Gilberto. Para usar seu tempo regimental, nobre deputado Zé Medeiros, do Mato Grosso. Muito obrigado, deputado Bilbo. Essa cadeira lhe cai muito bem, viu? Senhor presidente, nós gostaríamos aqui de parabenizar o GAECO de São Paulo, as instituições que estão fazendo nesse momento uma operação em relação a uma das facções criminosas, uma das maiores facções criminosas de toda a América Latina. E não é o PT que eu estou falando, me refiro ao PCC. Estarrecedor, os números até agora são bilhões de reais e mais, aonde estavam entranhados. A gente já suspeitava disso. A Faria Lima, quem diria? Então, assim, dá para notar que hoje, deputado Bilbo, deputado e agora sargento, meu vizinho ali da Paraíba, veja só, estavam entranhados, meu caro sargento e deputado Gilberto, na Faria Lima. Imagine onde que cada Câmara de Vereadores hoje está sujeita a ter ali um membro de uma facção. E até por aqui, porque aqui se não existe membros, já existem defensores, deputado sargento Gilberto. Porque cada vez que a gente tenta combater e colocar projetos aqui para dificultar a ação dos criminosos, sempre aparece vários defensores. Deputado Bilbo e deputado Faur são testemunhas de que até o roubo do INSS, quando o Bolsonaro mandou uma medida provisória para cá, para que não houvesse descontos, para que só fosse possível fazer descontos dos aposentados, caso ele permitisse enviando um boleto para esse aposentado, ou seja, a instituição interessada mandasse um boleto e ele pagasse esse boleto, ou seja, mas no Lerite não acontecesse mais. Mas vocês viram o que aconteceu. Nós fomos chamados de tudo que é nome aqui, inclusive tem vídeos de vossas excelências, deputado Gilberto, deputado Bilbo, falando aqui e sendo rebatido pelo aquele outro lado lá, dizendo que nós queríamos acabar com os sindicatos, que nós queríamos prejudicar os aposentados. Então, esse momento é muito importante para o país, deputado Gilberto, só peço mais um tempinho para que concluir esse raciocínio, é que nós estamos diante de um governo, e isso vai ser com certeza esclarecido ali na CPI do INSS, que nos deixa estarrecido pela, eu diria, linha muito tênue, pelos diálogos cabulosos que aconteceram e têm acontecido em cada operação que a gente está vendo aí. Mas eu já encerro, presidente, repercutindo a sua fala, que desde ontem, Vossa Excelência tem dito aqui, denúncia é da maior gravidade possível, deputado Bilbo, deputado Faur. Se a justiça fosse um pouco mais célere, nesse momento, a deputada Carla Zambelli já estaria sendo solta. Porque o deputado Gilberto foi um dos primeiros, foi o primeiro a dizer e mostrar aqui o que foi mostrado aí pela imprensa. Olha que fala estarrecedora, dizendo, vamos pegar ela. E ela não tinha sido a primeira, ou seja, eles estavam de olho, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em cima e pegar ela por qualquer coisa que ela fizer. Olha,
não é nem o sujeito que está no primeiro semestre de Direito, deputado Gilberto. É o sujeito que está estudando para poder passar no curso de Direito. Ele já fica sabendo de cara que você não pode ter flagrante preparado. Quantas toneladas de cocaína já não foram, os sujeitos foram liberados? Por quê? Ah, não, teve problema no flagrante. O deputado Faú, o deputado Sargento Gilberto, tem longa experiência na atividade policial. E todos sabem, e os policiais que estão me ouvindo nesse momento sabem que o flagrante está sendo relaxado aí por várias instâncias da justiça, muitas vezes simplesmente porque eles disseram o seguinte: olha, a polícia entrou no galpão sem ter mandado judicial. Eu já ouvi esse tipo de discussão. Agora, imagine mandar pegar. E agora eu já encerro mesmo, senhor presidente. Para concluir, deputado. Dizendo o seguinte: esse processo, não está havendo devido processo legal nessas ações todas. O que está acontecendo com Carla Zambelli, com cada deputado que está processado aqui, com Jair Bolsonaro, é o maior escândalo da justiça brasileira. Está preparado, já se espera, todo mundo já sabe, a imprensa já divulgou. E agora queriam o pior: enfiar agentes. Para concluir, deputado. Agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro, onde tem uma filha pequena, está lá sua esposa. Mas, além da queda do coice, não é nem a Procuradoria, Cabo Gilberto. Nós agora temos um novo diretor da Polícia Federal e nós temos um novo procurador de fato, que se chama Lindenberg Faria. Tem como um processo desse ser chamado de imparcial, sendo que o líder do governo aqui pede e o juiz do outro lado dá? Isso é um absurdo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. E para encerrar os breves comunicados, deputado Bibo Nunes, Sargento Farru, Vossa Excelência quer falar um minuto? Ou quer falar aqui? Então, penúltimo orador, deputado Bibo Nunes, PL, Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 3 minutos. Grato, digníssimo presidente, Sargento Gilberto, de cabo para sargento agora, hein? Tem que destacar. Eu quero dizer aqui da minha indignação com os desmandos, com a distopia imperando nesse país. Quando a Polícia Federal pede simplesmente que tenha policiamento interno na casa de Bolsonaro, que, pasmem, está preso por uma decisão monocrática que até hoje os outros 4 ministros não corroboraram com a decisão dele. Continua preso com a decisão monocrática, que é uma vergonha para esse país e temos que acabar com esse tipo de decisão. É isso que vivemos. Agora, pedir um policiamento interno. Por quê? Na concepção desse diretor, que eu já pedi o afastamento, que sai porque ele não tem competência para estar onde está, estão pensando em um resgate em Entebbe. Resgate em Entebbe, onde forças israelenses conseguiram, com maestria, resgatar reféns. Estão imaginando que helicópteros norte-americanos, tropa de elite, vão baixar na casa de Bolsonaro e resgatá-lo. Se Bolsonaro quisesse, já tinha fugido do Brasil há muito tempo, já estaria em asilo há muito tempo, o que é o direito dele, porque o próprio preso tem direito à fuga. O preso tem direito à fuga e não pode sequer ter direito a pensar em um asilo. É distopia, nobre colega Zé Medeiros, Sargento Farur, que vivemos hoje no Brasil. Momentos de vergonha, onde a nossa justiça está totalmente politizada. Basta ver as decisões. São 11, é 9-2 ou 8-3 no máximo. E eu digo que quando a política invade os tribunais, a justiça
foge pela janela. E esta é a dura, crua, vergonhosa realidade que vivemos no Brasil. Mas nós, patriotas, com sangue verde e amarelo na veia, vamos resgatar a honra e a dignidade desse país na próxima eleição. Porque, como eu digo, no fim, o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Grato, digníssimo presidente, uma honra estar nessa sessão e, brasileiros, patriotas, se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Agradecemos a participação de Vossa Excelência, como sempre, muito elegante. O nosso querido gaúcho com a gravata rosa. Aí tá. Que é isso, comandante? E para encerrar os breves comunicados, deputado Sargento Farru, PSD, Paraná, Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Olha, uma coisa que eu tenho reparado, presidente Sargento Gilberto, né? Promovido com muito merecimento, deputado José Medeiros, deputado Bibo Nunes. Olha, uma coisa que eu tenho reparado, senhores deputados, povo brasileiro, Jair Bolsonaro, quando presidente da República, com aquela faixa de presidente da República, quando ele visitava o meu estado, eu estou falando aqui pelo meu estado, mas eu sei que acontecia isso no Brasil inteiro. Chegávamos no avião presidencial, para você conseguir fazer uma viagem com Bolsonaro, é claro que tinha que marcar com antecedência. Por que eu falo isso, Sargento Gilberto Medeiros? Porque muitos deputados se aproximavam de Jair Bolsonaro para usar da sua fama, né, usar da sua imagem para aparecer nos estados. No Paraná aconteceu muito disso. Chegava num palanque onde Bolsonaro, presidente da República, ia falar, tinha 10, 12 deputados te empurrando, você não conseguia nem chegar perto do homem. Agora, grande parte escafedeu-se, sumiu tudo. São oportunistas, tá? Quando o troço aperta, somem tudo. Então eu subi aqui nessa tribuna agora para finalizar os breves comunicados para dizer: Jair Messias Bolsonaro, estou firme aqui, tá? Em defesa dos seus ideais, da sua causa. Eduardo Bolsonaro, você me representa. Flávio Bolsonaro, estamos juntos. Carlos, força e honra. Michele, contem comigo. Renan, estamos juntos. Aqui não rói a corda, não. Aqui é Sargento Farru, força e honra. Estamos juntos, Bolsonaro, e eu tenho fé em Deus que ainda vou vê-lo com a faixa de presidente da República para fazer a faxina que esse país precisa, para expurgar daqui essa raça maldita esquerdalha dos infernos. Sargento Farru, força e honra, Bolsonaro! Obrigado, deputado Sargento Farru. Solicito o deputado Medeiros para assumir os trabalhos enquanto eu vou usar a tribuna. Com a palavra, o deputado Sargento Gilberto. Senhor presidente, eu já solicito que o meu discurso seja amplamente divulgado nos meios de comunicação dessa casa, porque é muito importante. O Congresso Nacional representa 100% da população brasileira. E a gente não pode deixar de falar do caso da deputada Carla Zambelli. Ela teve 1 milhão de votos. É 1 milhão de votos que estamos falando, amigos. Representando o estado de São Paulo, uma das 70 cadeiras. A mulher mais votada das eleições de 22. Está sendo perseguida pelo Estado brasileiro. As instituições que deveriam defender a democracia, senhor presidente. Isso é de uma gravidade enorme.
independentemente, senhor presidente, se o senhor gosta ou não dela, se o deputado A ou B gosta ou não dela, se tem crítico que gosta ou não dela, qualquer pessoa pode gostar ou não. Mas o que estão fazendo com a deputada Carla Zambelli é uma perseguição implacável. O Estado brasileiro atuando diretamente no governo italiano para perseguir a deputada Carla Zambelli. Já não basta com as provas concretas que ela foi vítima de uma armação através de arapongagem, presidente. O senhor, como policial rodoviário federal, sabe disso. Isso é arapongagem o que fizeram com a deputada Carla Zambelli. Aí já pegaram o processo dela no Tribunal de São Paulo, eleitoral, já jogaram para o TSE, já condenaram ela, mesmo ela tendo porte de arma. Condenaram ela com relação ao hack de Araraquara, se eu não me engano. O hack que falou e ela falou outra coisa, ou seja, ficou a palavra dela contra a do hack, sem prova nenhuma. E a nossa querida Suprema Corte, que infelizmente é uma vergonha para o Brasil, e aqui eu não estou atacando o Poder Judiciário, eu estou falando de fatos, de realidade. A Suprema Corte hoje, ela é o que representa de pior em uma democracia. A gente tem que ter coragem de estar falando isso aqui, porque é a verdade. A Suprema Corte que vem fechando reiteradas vezes esse poder. Então é de uma gravidade enorme, senhor presidente. E eu observo vários parlamentares com a cara de paisagem, sendo desmoralizado reiteradas vezes, e com a cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Com a cara mais cínica do mundo. Não, estamos aqui para defender a democracia. Que democracia? Quando uma deputada de 1 milhão de votos está sendo perseguida pelas instituições que se dizem democráticas. Que democracia é essa, senhor presidente? Então a gente precisa defender a deputada Carla Zambelli. O mandato dela representa 1 milhão de votos e nós não podemos abrir mão do mandato da deputada Carla Zambelli em defesa do Estado de Direito, em defesa da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, com a palavra, vai ocupar novamente a mesa o presidente Sargento Gilberto. Quem vai falar? O senhor? O senhor quer falar, Cid? Com a palavra, deputado Zé Medeiros, 3 minutos, posteriormente, para encerrar os breves comunicados, deputado Sidney. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, teve início a fase de depoimentos da CPMI dos aposentados e os primeiros relatos são estarrecedores. Nesse momento, a gente nota que, de fato, os aposentados brasileiros estavam sendo roubados de maneira estarrecedora mesmo. Nota-se ali um casamento de fraudes, tanto de associações como também de bancos. Então essa CPMI vai dar muito o que falar. É um absurdo o que está acontecendo nesse Brasil. Assim como é um absurdo o que está acontecendo do ponto de vista processual. Eu creio que todos aqueles que já leram o livro de Franz Kafka, O Processo, ou que leu George Orwell, 1984, quem já leu o conto sobre o Grande Inquisidor, lá nos Irmãos Karamazov, está se identificando muito com o que está acontecendo no Brasil. Há uma disfarçatez por parte daqueles que apoiam esse tipo de atitude, esse tipo de processo, mas, na verdade, isso contribui para o esgarçamento do tecido social brasileiro. Uma população cansada, uma população que não se sente representada. Há pouco tempo nós fizemos uma manifestação aqui e nós fizemos justamente tampando a boca. Eu coloquei tampa nos olhos, nos ouvidos, justamente para mostrar que nós temos hoje um Congresso, que ele, na sua maioria, não ouve a população, não ouve os reclamos da população, não fala, não é a voz, não faz ecoar a voz dessa população. E também não vê o que está acontecendo de grave nas instituições. Nós temos um claro desequilíbrio. Isso aí caberia ao Senado Federal.
Hoje ninguém tem segurança de nada. Eu tenho recebido relatos de diversos juízes por esse Brasil afora, Sargento Faú, dizendo o seguinte: eu tenho medo. Eu corrijo as peças quando é algum analista que faz, porque eu tenho medo que tenha alguma palavra ali e eu seja denunciado. E nós já temos aí juízes punidos por isso. Nós temos procuradores afastados. Hoje uma crítica que não soe bem, e aí não sou eu que estou dizendo, já era... os pensadores mais antigos já diziam: os ouvidos do poder são sensíveis, mas os ouvidos de alguns ministros do STF são mais sensíveis do que os outros. Porque hoje nós temos deputados processados, nós temos uma deputada, só mais 30 segundos, presidente, nós temos a deputada Carla Zambelli exilada e presa porque fez críticas, porque resolveu se insurgir contra esse sistema. E aí, de repente, pode dizer: não, mas houve uma invasão. Ainda que ela tivesse feito a invasão, todo mundo viu ali que a invasão não era com o objetivo de ter algum benefício. Era com o objetivo de mostrar e de protestar contra o que o ministro Alexandre vinha fazendo. Essa é a nossa realidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Com a palavra o deputado Sidney, do estado do Amazonas. Vossa Excelência tem 3 minutos para finalizarmos os breves comunicados. Enquanto Vossa Excelência vai à tribuna, eu solicito 1 minuto para o deputado Sargento Faru. Obrigado, presidente. Eu quero comentar aqui, quero, na verdade, deixar o meu repúdio aqui a tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente esses desmandos do STF. Não é possível que alguém, alguma autoridade, não vá frear esse homem. São crimes em cima de crimes. Olha, esse Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, trabalhou com Alexandre de Moraes, ele está fazendo graves denúncias e mostrando prints de conversas. Vamos ferrar com ela, se referindo a Carla Zambelli. Por muito menos que isso, Lula foi tirado da cadeia, teve seus processos anulados e hoje é presidente da República. Nós queremos justiça, não apenas para Carla Zambelli. Para concluir, presidente, queremos justiça não apenas para Carla Zambelli, mas para todos que estão sendo perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes e outros, tá? Porque quem não está perseguindo está sendo conivente. Nós precisamos frear Alexandre de Moraes e precisamos do Senado Federal e do Congresso Nacional. Força e honra! Obrigado, deputado Faru, do estado do Paraná. Deputado Sidney, Vossa Excelência tem 3 minutos, representando o estado do Amazonas, para encerrar os breves comunicados. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós estamos aqui nesse Congresso Nacional, analisando, senhor presidente, uma proposta do governo de isenção de até R$5.000 sobre a tabela do imposto de renda e uma escala gradativa de redução. Se nós aprovarmos esse projeto, 90% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que hoje declaram o imposto de renda serão isentos ou terão redução. 65% serão isentos. Isso é uma conquista muito grande. Haja vista que no Brasil nós temos uma anomalia. A gente paga imposto de renda sobre a inflação, porque nós temos a inflação, mas não há correção automática da tabela do imposto de renda. Agora, nós teremos que ter a responsabilidade de compensar essa receita, porque deixarão de ser arrecadados em aproximadamente, já no primeiro ano, em torno de 27 bilhões de reais. Recursos esses que são destinados para financiar a educação básica, para financiar a educação fundamental, o ensino superior e a saúde em todas as áreas, seja na atenção básica ou na média complexidade. Dito isso, senhor presidente, me assusta quando a gente lê na imprensa que há movimento que essa parte do projeto não seja aprovado, em que somente 1%
em torno de 141 mil brasileiros, que têm renda superior a R$1 milhão por ano e que não pagam imposto de renda. Uma professora paga imposto de renda e que tem renda de dividendos superior a R$1 milhão não paga dividendo. Ou seja, isso é a demonstração clara de que o Brasil favorece a elite dominante econômica desse país. Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de comportamento aqui nesse parlamento. Nós tivemos inúmeros embates aqui quando nós discutimos a reforma tributária. Então, é necessário a mobilização popular de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras no sentido de garantir a aprovação completa desse PL, para que a gente garanta uma nova tabela do imposto de renda que beneficie 90% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, porque é extremamente injusto. No Brasil, o trabalhador e o pobre têm uma carga tributária muito maior do que os ricos. Isso é extremamente desigual. Nesse país, quem compra uma bicicleta paga imposto e quem compra um avião não paga imposto, senhor presidente. Dito isto, solicito que a minha fala seja divulgada no meio da comunicação dessa casa, era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.